Olá, boa noite a todos. A gente vai dar início então à nossa oficina. Queria primeiramente agradecer a presença de todos e principalmente da doutora Mariana, que está aqui hoje com a gente. A doutora Mariana de Carvalho, ela é. Tem o microfone ligado, gente. Obrigada. Então, a doutora Mariana, ela é médica pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e é geriatra pela Unifesp e também é especialista em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar. Atualmente, ela é docente na Universidade de Cuiabá e na Universidade de Várzea Grande e também é preceptora no Hospital do Câncer e coordenadora da Rede Cuidados da Universidade de Cuiabá. Doutora Mariana, muito obrigada pela presença. Aconteceu. Vamos ver. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, boa noite. Então, hoje, agora, a gente vai dar início à nossa oficina. Também queria agradecer muito vocês pelo convite, para a gente poder falar agora um pouquinho, né, sobre esse tema que hoje eu praticamente faço ele, né, todos os dias da minha semana. Mas praticamente eu nem estou fazendo tanto mais a geriatria. Hoje eu consigo fazer cuidados paliativos praticamente em todos os meus empregos. Então, é com muita alegria que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos em tempos de pandemia. E aí, no final dessa palestra, né, da nossa oficina, eu respondo se vocês tiverem alguma dúvida, tudo bem? Então, nessa oficina, nós iremos falar de... Então, primeiro eu vou começar a contextualizar vocês essa parte da pandemia com os cuidados paliativos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as tomadas de decisões, o que tem de normativas em relação a isso, né, como que a gente pode fazer isso. O manejo dos sintomas, né, porque a gente escuta muito falar, né, um paciente que está recebendo cuidados paliativos, ele não tem indicação de intubação. Mas se ele não tem indicação de intubação, como que eu manejo essa falta de ar dele? E a gente vai terminar falando um pouquinho sobre comunicação, que é algo que os cuidados paliativos têm feito, né, uma diferença muito grande na vida dessas pessoas. Começando, então, em relação à pandemia e os cuidados paliativos. Desde que começou esse ano, né, gente, a gente vem ouvindo falar dessa pandemia, né, e aí o coronavírus, na verdade, começou tudo lá na parte, né, a gente escutava, né, no nosso Réveillon, que estava lá na China. Conforme os meses foram passando, esse vírus foi chegando cada vez mais perto de nós, até que isso virou uma pandemia, e acabou que mudou com a vida de todo mundo, né, junto com esse vírus, a gente veio muito o quê? Muito medo, muitas incertezas, né, toda hora muda tudo, muitas angústias, o ser humano nunca teve tanta noção de como ele era vulnerável como agora, né, com isso a gente começou o quê? A ter que fazer um isolamento social, muitas pessoas, gente, nunca tinham experimentado ficar sozinho com elas mesmas, né, e o fato de eu ter que me isolar doente, né, geralmente quando a gente está doente, a gente procura ajuda, a gente quer ficar perto das pessoas que a gente gosta, e dessa vez é uma doença onde quando eu estou doente, eu tenho que ficar isolada das pessoas que eu gosto. Com isso veio muito pânico, e a palavra morte começou a fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia, não é mesmo? Então, olha só, manchetes como essa, né? Olha só, aumenta o número de mortes por Covid no Brasil. Morrer sozinho é horrível. Ele morreu sozinho, nem podemos nos despedir. Sem velório, com caixões lacrados, né? A gente tem um coronavírus, impõe um isolamento até mesmo no luto. A morte, gente, sempre fez parte da nossa vida. Mas agora, com essa pandemia, a gente acabou que nós vamos acabar ressignificando muito a nossa vida, mas eu acho que ela também vai servir muito para a gente ressignificar a nossa morte, né? Então, ela fez a gente olhar para essa morte com outros olhos,
né? O fato de estar sozinho, isso dá muita angústia, né? E pânico, tanto para quem está doente, quanto para a família que está em casa sem saber o que está acontecendo com essa pessoa no hospital. A pandemia, gente, nada mais é do que um amplificador de sofrimento. E quando ela amplifica esse sofrimento, ela não amplifica só o sofrimento físico, como a gente tem observado todos os dias, não é mesmo? A pandemia, ela amplifica também, olha só, as nossas ansiedades, ela faz uma instabilidade financeira e social muito grande, né? Então, tem pessoas sofrendo fisicamente, tem pessoas sofrendo psicamente, tem pessoas sofrendo financeiramente, socialmente. Então, o sofrimento numa pandemia, ele se faz o quê? Em todas as suas dimensões. E o alívio desse sofrimento é a única forma que a gente vai ter de passar e enfrentar esse momento que a gente está falando. E aí, gente, quando a gente fala de sofrimento, a gente entende como que os cuidados paliativos, eles vão entrando nessa história. Eu não sei se vocês já tinham visto essa definição de cuidados paliativos. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o que a gente tem? Que cuidado paliativo é uma abordagem que vai melhorar a qualidade de vida de pacientes, sejam adultos ou crianças, e as suas famílias. Então, olha aí, a família faz parte do cuidado. Enfrentam problemas que ameaçam a vida. Ele vai prevenir e aliviar o sofrimento através da identificação precoce, a avaliação correta e o tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Vocês acabaram de ver no slide anterior que eu mostrei para vocês que a pandemia, ela amplifica sofrimentos em todas as esferas. E quando a gente fala de cuidados paliativos, é um tipo de tratamento que alivia o sofrimento em todas as esferas. Então, vocês conseguem perceber que os cuidados paliativos, ele está muito envolvido, né, no caso de uma pandemia. E vale a gente ressaltar, gente, que muitas pessoas, elas têm muito medo dos cuidados paliativos, por quê? As pessoas, elas ainda têm um conceito errado. E aí é por isso que eu trouxe aqui para vocês como que foi essa mudança desse conceito até hoje. Na década de 90, gente, as pessoas, elas acreditavam que cuidados paliativos, como que era a definição? Ou você estava no cuidado curativo, ou você estava no cuidado paliativo. Então, ou era um, ou era o outro. Era o que a gente falava que era um modelo dicotômico. Só que aí eles perceberam que isso não dava muito certo. Por quê? Os cuidados paliativos, eles eram implementados quando o paciente praticamente estava morrendo. Então, a gente não conseguia mudar muito a vida dele. Com o passar do tempo, então, começou-se, então, nessa curva. O cuidado paliativo junto com o cuidado, então, curativo, né? Então, ele pode receber a químio e, enquanto isso, a gente alivia o sofrimento, aquilo que está fazendo ele sofrer durante esse tratamento. E durante esse período, eu consigo fazer o quê? Um vínculo com esse paciente, com essa família. Porque aí, quando vai chegando mais perto da fase final de vida, é muito mais fácil nós decidirmos juntos, porque eu já conheço a história de vida desse paciente. E aí, hoje, atualmente, a definição, então, ainda tem, né? O cuidado paliativo, ele tem que ser iniciado o mais precoce possível. Então, junto com o tratamento curativo, a gente sabe que tem hora que o paciente vai precisar mais do curativo, tem hora que ele vai estar pior, ele vai precisar mais do tratamento paliativo, e isso vai. Até que, se ele não curou, né, então se essa doença ela acabou piorando, e esse paciente ele acabou falecendo, o que mudou para essa do meio aqui que vocês podem ver? A gente cuida também, lembra que a família faz parte do cuidado? Então, a gente cuida dessa família no luto também, certo? Então, atualmente, é essa que é a curva que a gente aceita. Então, a gente não pode mais falar que cuidado paliativo é sinônimo de cuidados de fim de vida. Nós fazemos, sim, o cuidado de fim de vida dessas pessoas,
Mas tem pessoas que estão recebendo cuidados paliativos e ainda estão muito no começo da doença. Isso aqui é muito importante para a gente saber, principalmente, o tipo de tratamento que ele vai receber, por exemplo, se ele pegar o Covid-19. Né? Então, se ele estiver mais no começo da curva, ou seja, se ele estiver mais no começo dessa doença, da doença dele, então, se ele precisar de uma UTI, a gente vai mandar ele para UTI. Se precisar de entubar, nós vamos entubá-lo. Agora, se ele já está mais no finalzinho da doença dele, pode ser que essa intubação agora não tenha mais sentido na vida desse paciente, porque ela não vai trazer qualidade de vida para ele, pelo contrário, a gente só vai aumentar o sofrimento. Então, sempre que eu vejo um paciente que tem uma doença que ameaça a vida, a gente tem que tentar identificar em que fase da doença esse paciente está. É no começo ou é mais para o final? E quem são os pacientes que precisam de cuidados paliativos? Eu coloquei aqui para vocês esse gráfico que foi publicado pela Organização Mundial de Saúde com as principais doenças que ameaçam a vida. E aí, o que a gente observa? Quando a gente fala que um paciente está com câncer recebendo cuidados paliativos, ninguém tem dúvida. Mas olha só aqui embaixo, as doenças cardiovasculares, elas até ultrapassam o câncer. Então, quando o meu paciente tem uma insuficiência cardíaca congestiva, se ele não fizer um transplante, essa doença, ela tem uma tendência a piorar com o tempo. E ninguém fala isso para o paciente, né? E aí, quando ele tiver com muita falta de ar no finalzinho da vida dele, a gente não sabe mais o que fazer e como controlar os sintomas. Olha aqui o nosso paciente com DPOC, nosso paciente com HIV, com diabetes, com doença renal crônica, com cirrose hepática, né? Então, todas as insuficiências orgânicas, olha aqui o Alzheimer e todas as demências. E aí, quando a gente fala nessas doenças também, o que faz vocês lembrarem quando a gente relaciona com a pandemia? São praticamente as mesmas doenças que dos pacientes que estão no nosso grupo de risco. Então, a gente sabe que se esses pacientes aqui, que já tinham indicação de estar recebendo cuidados paliativos, se eles pegarem, né, se contaminarem com o Covid-19, a chance deles terem a forma mais grave da doença e de falecerem é muito maior. Então, olha aqui, mais uma vez, olha, grupo de risco são os mesmos que têm indicação de cuidados paliativos. E o que é o cuidado paliativo? Então, o que é o Covid-19 na vida desses pacientes que necessitam de cuidados paliativos? Esses pacientes, gente, é como se eles fossem um castelo de cartas. Então, cada carta foi colocada ali de uma forma bem sutil. E esse paciente que a gente estava acompanhando, ele estava seguindo bem, de certa forma. O que é a infecção Covid-19? É uma infecção aguda que vai ali e tira uma carta. O que acontece com esse nosso castelo? Ele desmorona. Então, isso é o que acontece com esses pacientes. Eles tinham as suas doenças compensadas, de certa forma. A gente sabe que a probabilidade deles falecerem é grande, mas poderia ser que eles não estavam morrendo agora. E o Covid-19, o que ele faz? Quando esse castelo desmorona, ele faz com que esse paciente, de repente, ele entre no cenário de fim de vida dele mais rápido do que nós gostaríamos, né? Mais rápido do que a gente imaginava que ele iria entrar. Então, isso que é essa infecção na vida dessas pessoas, né? E a taxa de mortalidade, né, nesses pacientes, quando eles contraem Covid-19, é um pouco mais alta, chega a ser de 15% a 22%. Então, qual que é o nosso papel, né, dos cuidados paliativos na pandemia, que a gente fala que é uma crise humanitária? Nós temos 3 grandes objetivos, que são os que eu vou falar hoje até para vocês, né? Então, o primeiro objetivo, a gente tem que ver o quê? Avaliar qual é o objetivo do meu cuidado e o que esse paciente realmente ele precisa receber. Então, isso tem a ver com o quê? Com a tomada de decisão, com o planejamento avançado de cuidados. Qual que é o outro objetivo que a gente tem também?
controle da dor e de todos os sintomas que fazem esse paciente sofrer. Então, é quando a gente vai falar, então, no manejo de sintomas. E o nosso terceiro grande objetivo é aliviar o sofrimento por meio da comunicação. Como as pessoas estão isoladas, elas não estão conseguindo se comunicar, né? E aí é onde a gente precisou, que é o que a gente está até fazendo aqui agora, né? A gente precisou se adaptar a essa nova situação que a gente está vivendo, né? Como que eu comunico se eu não posso ver, se eu não posso tocar, se eu não posso entrar no quarto da pessoa que está contaminada? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre formas de comunicação. Em relação à tomada de decisões, gente, eu começo com essa reportagem que chocou o mundo inteiro. Ela foi publicada no dia 14 de março desse ano, num jornal, né, em inglês muito famoso, e a reportagem, ela falava assim, que os italianos com mais de 80 anos, eles iam ser deixados morrer se eles contraíssem o coronavírus. Isso chocou o mundo inteiro, principalmente os idosos, porque eles pensaram que se muita gente contrai a doença e falta serviço de saúde, eles vão deixar. Então, os idosos com mais de 80 anos iam morrer à míngua, porque a chance de sobrevivência deles era menor. E aí entra duas coisas que eu tenho que falar para vocês. A primeira, que eu acho que vocês devem ter percebido nessa pandemia, com a chuva de informações que a gente tem hoje em dia, nós viramos muito leitores de manchetes. E pasmem, gente, o que a reportagem fala não tem nada a ver com a manchete. Então, se você entra no artigo mesmo original e vai ler realmente o que estava falando, gente, sabe o que essa reportagem estava falando? Que, na verdade, como estavam aumentando muito o número de casos na Itália, um grupo de pessoas, então, no governo, reuniu-se para ver quando o serviço não mais comportasse o número de doentes, quais seriam os critérios que eles usariam para escolher quem ia ter prioridade ou não para ir para a UTI. E aí, cogitou-se que a idade seria um desses critérios. Então, na verdade, era isso que a reportagem estava falando. Tá? A idade seria um dos critérios, mas não somente esse. E aí eu ainda falo mais para vocês. Vocês sabiam que aqui no Brasil nós já temos esse documento? Então, olha só, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ela publicou os princípios da triagem numa situação de catástrofes. E aí eles colocaram algumas particularidades na pandemia Covid-19. Na verdade, esses princípios, eles servem para nortear quais seriam os critérios justos se nós precisássemos escolher. Então, quem teria prioridade ao atendimento, isso somente se não tivesse mais nenhum recurso disponível na nossa sociedade. E o que esse documento ele fala para nós? A triagem, ela tem que seguir a Declaração Ética Médica de Eventos de Desastres da Associação Mundial de Medicina, que foi um documento que foi revisado em 2017. E o que esse documento fala? E em situações extremas, catastróficas, quando os serviços de saúde estão escassos, nós devemos levar em consideração qual é o quadro clínico atual desse paciente. Então, aquele que tem uma chance maior de sobreviver, ele teria mais prioridade. A presença de comorbidades. Então, quem tem menos doenças teria prioridade do que aquele que tem mais doenças. Comprometimento irreversível das funções cognitivas. O score de fragilidade. Então, quem é mais frágil, a chance de sobreviver numa unidade de terapia intensiva é bem menor do que quem é menos frágil. Então, ele teria também prioridade. Como vocês podem perceber, a idade, ela não entra em jogo aqui, e sim o quadro clínico desse paciente. E quando esse quadro clínico ele é avaliado, ele ainda precisa ser avaliado por 2 médicos experientes e mais um outro profissional de saúde não médico. E aí sim, eles escolheriam quem teria ou não a prioridade, né,
para ir para a unidade de terapia intensiva. Além disso, o que a gente sabe? Nós aqui no Brasil, eu não sei se vocês já conheciam essa resolução do CFM, que estabelece os critérios de admissão e alta numa unidade de terapia intensiva. E aqui, para nós, isso já é bem documentado. Então, olha só, as admissões, elas devem ser baseadas no diagnóstico e necessidade do paciente, nos serviços disponíveis nessa instituição. A priorização é de acordo com a condição do paciente, na disponibilidade do leito e o potencial benefício que a UTI vai trazer para esses pacientes. E como que é essa lista de prioridade? Aí eu coloquei aqui para vocês. A prioridade 1, gente, seriam aqueles pacientes que têm o quê? Necessitam já de uma intervenção de suporte à vida e a probabilidade de recuperação deles é alta e ele, se precisar, ele pode ser submetido a todo o suporte terapêutico disponível. E aí, conforme vocês vão vendo, na prioridade 2, na prioridade 3, na prioridade 4, cada vez menos o paciente ele vai se beneficiando do tratamento intensivo, até que a gente chega na prioridade 5. Olha só, seriam os pacientes com uma doença em fase de terminalidade ou moribundos, sem possibilidade de recuperação. Em geral, esses pacientes não são apropriados para admissão na UTI, exceto se eles forem doadores de órgão. No entanto, seu ingresso pode ser justificado. Ou seja, gente, o que está falando para a gente no parágrafo 5? Esses pacientes, na maioria das vezes que recebem cuidados paliativos, são pacientes, hoje, na maioria das vezes, são pacientes que já estão em fase final de vida. São esses pacientes aqui que eles já não se beneficiariam. Então, o fato de ir ou não ir para a UTI não vai mudar muito na vida desse paciente. Pelo contrário, a gente sabe, eu sempre gosto de falar assim, o desfecho, nós sabemos que a chance do desfecho morte indo para a UTI ou ficando na enfermaria é o mesmo. O que muda é como nós vamos chegar nesse desfecho, né? Então, às vezes, na UTI, as medidas invasivas, elas vão causar muito mais sofrimento para esse paciente do que se ele ficar numa enfermaria, do que se ele ficar num domicílio, né? E aí, eu coloquei essa frase aqui que eu achei muito interessante. Então, antes de nós nos preocuparmos com a falta de leitos para os que precisam, devemos nos preocupar com o uso dos leitos por quem não precisa. Porque hoje, gente, essa é uma realidade nossa. Nós temos muitos pacientes na UTI que não deveriam estar na UTI. Porque a gente está discriminando eles? Não, porque a UTI só está causando sofrimento, não está causando qualidade de vida. E esses pacientes, eles ficam dias e dias numa UTI, sem nenhuma melhora clínica, pelo contrário, só numa piora clínica, que isso a gente até chama de distanásia. E aí agora, quando veio a pandemia, quando eu preciso realmente desse leito para alguém que teria chance de sobreviver, ele está sendo utilizado por uma pessoa que não deveria estar ali. Então, aqui no Brasil, quando a gente precisa de falar da falta de leitos, mas também a gente precisa de falar pelo uso de leitos de pessoas que não deveriam estar aí. E aqui, gente, entra um papel fundamental da medicina de família, porque esses pacientes com doenças crônicas, eles são cuidados em domicílio, e é em domicílio que a gente precisa de começar a ter essa conversa com o paciente e com os familiares sobre as medidas terapêuticas proporcionais ao longo da vida. Então, se chegar um dia onde o senhor não conseguir mais respirar, o que a gente vai fazer? Olha, pode ser que nesse dia nós não vamos para a UTI, porque a UTI ela não vai trazer benefícios para o senhor. Então, se o senhor tiver dificuldade para respirar, por causa de um DPOC, por exemplo, nós vamos alugar um oxigênio para deixar aqui, a gente tem medicamentos para controle dessa falta de ar, e a gente vai cuidar do senhor aqui, seja em casa, numa enfermaria, que faz mais sentido, é mais proporcional ao que o paciente realmente precisa. E aí,
Pensando nisso, gente, o Hospital das Clínicas de São Paulo, como lá estava, assim, na verdade, internando muitos pacientes com coronavírus, e aí os leitos de UTI também já estavam começando a ficar escassos, o que eles criaram logo no começo da pandemia? Eles criaram uma enfermaria de cuidados paliativos. Então, todo paciente que chegava com Covid-19 no Hospital das Clínicas, ele passava por uma triagem. Se era um paciente que já tinha indicação de cuidados paliativos, que já tinha uma doença crônica avançada e que a UTI não ia trazer benefícios para ele, pelo contrário, somente malefícios, então essa equipe conversava com esse paciente, com a família, e transferia ele para essa enfermaria. E aí, ele era cuidado. E aqui, eu achei muito interessante que a Folha de São Paulo, inclusive, publicou um paciente tendo alta. Olha aí o seu Antônio, com 84 anos, ele deixa o Hospital das Clínicas após alta. Então, o seu Antônio, ele não foi para a UTI, ele foi cuidado numa enfermaria. E também, gente, não quer dizer que todo idoso e todo paciente que tem uma doença crônica avançada e que está recebendo cuidados paliativos, ele vai falecer do Covid-19. Então, a gente faz o cuidado que ele realmente precisava e pode ser que muitos saiam. E aí, inclusive, né, o coordenador da enfermaria, ele fala, já não seriam candidatos à UTI antes da Covid-19. Esse recurso não beneficiaria pela doença grave que ele já tem. Então, isso aqui só para sedimentar, né, para a gente entender que o fato desses pacientes não irem para a UTI, não é que eu estou deixando de ofertar um cuidado que ele merecia. Pelo contrário, eu vou disponibilizar para ele o cuidado no local onde ele vai ter o seu maior benefício. E aí, dessa forma, como que nós vamos tomar as nossas decisões, né? Se a gente estiver cuidando de um paciente com uma doença crônica mais avançada. A gente vai utilizar o que a gente fala que é um processo deliberativo compartilhado. Então, as decisões, elas são compartilhadas entre a equipe, o paciente e a sua família. E quando a gente fala numa decisão compartilhada, é uma decisão que ela é baseada nos fatos. Então, qual é a doença que uma paciente tem? Que fase da doença ele está? Como que é a funcionalidade? Será que o seu Antônio, ele ia até a feira semana passada? Ou o seu Antônio, ele já está há 10 anos numa cama, sem falar, sem mexer? Esse paciente, ele já está mais perto da morte ou não? Nós devemos levar também em consideração os valores desse paciente. Então, o que será que o seu Antônio gosta? Quais suas crenças? No que ele acredita? No que para ele faz sentido, não é mesmo? E aqui eu entro no assunto com vocês, que eu não sei se vocês já ouviram falar nas diretivas antecipadas de vontade. Que isso também é uma coisa que o médico de família ele deve fazer. Então, quando a gente ainda está numa fase mais inicial dessas doenças, como nós sabemos que essa doença é uma doença que vai piorar com o tempo, durante as nossas consultas de rotina, eu preciso de abordar essas diretivas com o paciente. Seu Antônio, se chegar num momento da sua vida onde o senhor não conseguir mais responder por você mesmo, se chegar num momento onde o senhor estiver já muito dependente, o senhor gostaria de ser entubado? O senhor gostaria, onde o senhor gostaria de ser cuidado? O senhor prefere falecer em casa ou no hospital? Então, durante as consultas, de acordo com que o paciente, ele vai te dando uma brecha, você começa a trabalhar isso com ele. Né? Dona Maria, vamos supor, acabou de descobrir que tem Alzheimer. Dona Maria, a gente sabe que é uma doença que ela vai deixando a senhora cada vez mais debilitada com o tempo. E o Alzheimer, depois de muitos anos, a gente sabe que ele vai começar a dar um probleminha para se alimentar. Quando chegar esse momento, a senhora gostaria que a gente passasse uma sondinha na senhora para alimentar ou não? E aí aqui é importante, gente, eu explicar para ela o que é a sonda. Porque nós sabemos tecnicamente o que é o procedimento, mas o paciente não sabe.
Então, você fala, passar uma sonda no nariz, o que é passar uma sonda no nariz? E aí, naquela consulta, a gente vai falar um pouco sobre a sonda, né? E ela vai falar, não, doutor, a maioria dos pacientes falam isso, né? Que hoje a maioria das pessoas elas conhecem alguém que já usou. Ah, não, doutora, se um dia eu tiver que pôr aquele negócio no nariz, eu não quero, não. Aí a gente vai lá e a gente pode ajudar esse paciente, então, começar a registrar as diretivas dele, tá bom? A gente sempre vai levar em consideração a parte, né, as normas, o que é legal no Código de Ética Médica. Então, se vocês pegarem o Código de Ética Médica, lá fala que nós somos obrigados a fornecer cuidados paliativos para esses pacientes, e nós vamos levar também em consideração as consequências, né? Então, olha, existe uma possibilidade de colocar a sonda. O que acontece se a gente colocar a sonda? Então, vai colocar a sonda, ela vai permitir a gente colocar o remedinho por aqui, a alimentação por aqui. Só que, quando a senhora tiver com a sonda, provavelmente a senhora vai ter que ficar mais tempo na cama, porque vai ter que ficar correndo essa dieta ao longo do dia. Então, pode ser que a senhora não vai conseguir sair tanto. Se não colocar, o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer uma dieta de conforto, então a senhora vai comer cada vez menos, isso isso vai acontecer, que a senhora vai emagrecer. Então, eu discuto com o meu paciente, com a família, as opções que ele tem, entendeu? Então, os riscos e os desfechos de cada uma delas, né? E aí eu escuto o que para aquela pessoa era importante. Aí eu tenho a parte técnica, o que para ela é importante, e aí eu, dependendo do que ela precisa, a gente consegue, então, fazer uma decisão compartilhada, tá bom? Sempre agir com prudência e assertividade, tá? Então, não se apavorem, a gente precisa de ter uma certa cautela, porque na maioria das vezes a gente está falando de pacientes que estão muito perto de falecer. Então, um erro meu aqui pode fazer com que eles faleçam mais rápido. E aí a gente chega, né, no manejo dos sintomas, porque se o seu Antônio, que tinha um câncer avançado, ele falou para mim que se chegasse num momento da vida dele, onde ele não conseguisse respirar mais, ele não ia querer ser entubado, se eu não entubar o seu Antônio, como que eu vou aliviar essa falta de ar? Então, nós, dos cuidados paliativos, a gente acaba fazendo muito esse controle de sintomas, tanto com as medidas não farmacológicas, quanto com medidas farmacológicas, né? E é uma infinidade de coisas que nós podemos utilizar. Aqui na nossa aula, como o nosso foco é a pandemia, eu trouxe para a gente poder falar um pouquinho mesmo nesse manejo dos sintomas mais relacionados, tá bom? Com a pandemia. Então, a gente sabe que os pacientes assintomáticos, eles praticamente vão ficar em casa, muitos nem vão ter contato com a gente. Mas muitos desses pacientes, eles vão ter sintomas como dispneia, tosse, fraqueza, febre, que pode acabar evoluindo por uma pneumonia, uma insuficiência respiratória. Então, essa é uma das partes que a gente vai precisar de saber manejar. Como manejar a insuficiência respiratória nesses pacientes sem entubar. Um outro sintoma muito importante, não sei se vocês já acompanharam alguém que pegou, que precisou de ficar internado, é a parte da ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade piora a falta de ar. Então, são dois sintomas principais que eu vou ensinar para vocês como que a gente controla normalmente. Então, em relação à dispneia, se esse paciente, a primeira coisa, né, eu vou tentar ver qual é o motivo dessa dispneia. Por exemplo, se eu ausculto o paciente e ele está num broncoespasmo, eu vou precisar de começar com medidas para broncoespasmo, porque senão eu não vou conseguir abrir o pulmão dele. Se eu percebo que esse paciente está com uma pneumonia bacteriana associada, eu vou precisar de associar um antibiótico, senão fica muito difícil eu controlar essa dispneia dele. E além, então, da gente o quê? Tratar a causa do sintoma, no caso, a causa da dispneia, o que a gente ainda pode fazer para controlar? Se o paciente estiver desaturando, então, se a saturação dele principalmente estiver menor que 93, a gente, então, vai colocar um suporte de oxigênio para ele. E
O principal medicamento que nós utilizamos no controle da dispneia, gente, é a morfina. Então, eu vou ensinar um pouquinho para vocês aqui como controlar a dispneia, e isso daqui já serve para vocês também, quem for continuar, que for pegar essa carreira, ser um médico de família, e quiser cuidar desses pacientes em casa também, pode seguir essa mesma lógica. Hoje, aqui, né, eu trabalho na Unimed, nessa parte dos cuidados paliativos domiciliares, e nós fazemos, hoje a gente faz o manejo dessa dispneia em domicílio, com todas essas medicações, tá? E aí aqui eu vou falando até por via endovenosa ou subcutânea, mas a morfina por via oral em comprimido também, ela ajuda no controle da dispneia, tá? Então, como que a gente vai fazer? Como a gente está falando de uma doença infecciosa com um alto grau de transmissibilidade, então, se você ficar entrando toda hora no quarto desse paciente, existe uma grande chance de você acabar contraindo a doença. Então, por isso que a gente vai optar, né, nesses pacientes, em deixar essa morfina numa bomba de infusão contínua. Por quê? A bomba de infusão contínua vai fazer com que eu garanto que ele receba durante 24 horas esse medicamento, tá bom? E aqui eu já trago uma dica para vocês já da prática clínica diária. Os resgates, sempre em cuidados paliativos, a gente prescreve o tratamento junto com o resgate. Por quê? Pode ser que, como a gente começa com uma dose mais baixa e vai aumentando conforme precisa, se ele precisar, então vamos supor, você começou com a morfina, mas ele ainda está muito dispneico, o que eu vou lá? Eu vou fazer uma dose de resgate. A dose de resgate não vai ser na bomba, tá? É muito comum nos hospitais, o paciente está com falta de ar, todo mundo vai lá na bomba, faz um pulso na bomba. Não dá certo. Por quê? Primeiro lugar, ali a medicação está diluída. Então, quando você faz um bolus, a quantidade de remédio que entra é muito pouca. Então, ele não vai tirar o paciente da falta de ar. Número 2, se toda hora que o paciente precisar, eu for lá e vou fazer um bolus, o que vai acontecer? Esse meu soro, ele vai acabar antes das 24 horas. E como que é a realidade dos hospitais hoje em dia? A farmácia liberou a morfina e o soro para 24 horas. Se ela acabou antes da hora, a minha enfermeira, que já está lotada de pacientes para cuidar, ela vai ter que sair correndo atrás de algum médico para prescrever. Como a maioria dos médicos morre de medo da morfina, até ela achar algum que prescreve já vai ser difícil. Quando ele prescrever, ela vai ter que ir até a farmácia. Até a farmacêutica separar, liberar, chegar no posto de enfermagem, ela preparar e ligar, esse meu paciente ficou 1 hora sem remédio. E aí ele vai ficar extremamente descompensado. Então, o ideal é, você deixa essa medicação preparada para 24 horas e os resgates separados. Qual é a dose da morfina para dispneia? A dose da morfina para dispneia é uma dose bem mais baixa do que a dose que a gente usa para dor. Então, a gente costuma utilizar aí 10 miligramas, que seria uma ampola de morfina, para correr em 24 horas no sorinho de 100 ml. Isso faria com que você vai colocar na bomba uma vazão de 4 ml. Então, ele vai correr isso em 24 horas. Como que eu calculo o resgate? Então, o que seria, então, o resgate? Seria essa dose extra que eu vou fazer se o sintoma ainda não estiver compensado. É 1/6 da dose total. Então, eu não vou dar 10 miligramas em 24 horas. Então, se eu dividir isso por 6, vai dar 1,6. Então, o meu resgate da morfina para dispneia seria de 1 a 2 miligramas que você vai ter que ir lá fazer, tá bom? E aí, você vai fazendo quantos resgates forem precisos. Na dose do outro dia da bomba, você vai colocar a dose que você prescreveu hoje e você soma os resgates naquela dose, você já vai saber a dose do próximo dia, tá bom? Lembrando que a morfina parenteral, ela é 3 vezes mais potente do que a morfina oral. Então, quando eu falo para vocês que o nosso paciente está recebendo 10 miligramas de morfina parenteral, né, que pode ser EV ou no subcutâneo, em 24 horas, ele, então, seria o equivalente a 30 miligramas de morfina por boca, tá bom? Se o paciente, ele já usa morfina, por quê?
A gente sabe que pacientes que estão recebendo cuidados paliativos, todas aquelas doenças que a gente acabou de falar, quando elas estão chegando muito perto, né, numa fase mais avançada, elas causam muita dor. Então, já é muito comum esse meu paciente já estar usando a morfina. Então, se ele já usava morfina e agora ele apresenta um episódio de dispneia, como que eu vou controlar? Eu aumento em 20% a dose da morfina que ele já usava, tá bom? E sempre tomar cuidado, principalmente com pacientes com insuficiência renal e pacientes idosos. Por quê? A gente sabe que a morfina, ela é metabolizada no rim. Então, os pacientes com insuficiência renal, esse metabolismo, ele é mais lento, é mais difícil. Pacientes idosos, a mesma coisa. A gente sabe que faz parte do envelhecimento a gente perdendo a função do rim, né? Ele vai perdendo, a capacidade, a taxa de filtração, ela vai reduzindo. Então, essa morfina fica mais tempo no corpo dessas pessoas. Então, se o seu paciente ele já tem uma insuficiência renal, se for um paciente idoso, você vai começar com a metade da dose que você começaria no adulto jovem, né? Então, por exemplo, você poderia começar com 5 miligramas de morfina para correr em 24 horas, certo? Em relação à ansiedade, a ansiedade, gente, ela está muito presente nesses pacientes. O principal medicamento que a gente usa é o midazolam, tá? E aí a gente pode fazer bolos de 2,5 miligramas. E aí, uma dica que eu dou para vocês, se o paciente está muito ansioso, muito angustiado, isso é muito comum agora com os pacientes com Covid-19, porque ele fica sozinho, trancado num quarto, né? Quem que não ficaria ansioso? Não é mesmo? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um bolo, deixa os bolos, né, com os 2,5 miligramas, e naquele mesmo soro lá da morfina que você colocou, você coloca os 10 miligramas de midazolam também para correr nas 24 horas. O paciente ele fica mais tranquilo, menos angustiado, é muito mais fácil de eu controlar essa falta de ar. E essa dose aqui que a gente usa para ansiedade, uma dose bem baixa, então o paciente ele não fica muito sonolento, ele só fica tranquilo. E vocês já devem ter ouvido falar também muito na parte da sedação paliativa. A sedação, gente, nós só vamos fazer como o nosso último recurso. Então, eu já pus o oxigênio, a gente colocou a morfina, colocamos o midazolam, fizemos os resgates, posicionamento no leito, né? Fisioterapia respiratória, e nada disso está aliviando os sintomas, se meu paciente está extremamente desconfortável, aí sim eu vou ter que lançar a mão, eu posso lançar a mão da sedação paliativa, né? Então, como esse último recurso disponível para o controle dos sintomas. Se o paciente estiver consciente, o paciente ele precisa de autorizar a sedação paliativa, tá bom? E aí você vai ter que explicar, seu João, a gente tentou todos os medicamentos que a gente tinha para tentar controlar a falta de ar do senhor. Mas como o senhor está percebendo, a falta de ar está muito grande. E a única forma que a gente tem de controlar agora essa falta de ar é dando um remedinho para o senhor dormir. E quando o senhor dormir, o senhor vai perder a sensação da falta de ar. Então, o que é a sedação paliativa? Né? Então, quando eu tenho um sintoma refratário, a gente coloca uma medicação, que é o próprio midazolam, só que numa dose um pouquinho mais alta, agora numa dose para o paciente dormir. Então, quando ele dorme, ele não vai sentir mais a dor, ele não vai sentir mais a falta de ar, e aí ele consegue passar por essa fase sem sofrimento, porque ele passou praticamente dormindo, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês em cima um acesso que eu não sei se vocês já conhecem, que é a hipodermóclise, que é um acesso que a gente tem no subcutâneo. Por que é importante a gente saber fazer essa hipodermóclise? E aí também, para vocês, né, na medicina de família, é um acesso muito seguro para a gente também fazer em casa, tá? Hoje, com os nossos pacientes em domicílio, a gente só faz hipodermóclise, né? Por quê? Ele é um acesso que, então, é no subcutâneo, não precisa de pegar veia. E essas medicações, tanto a morfina quanto o midazolam, eles podem ser feitos por hipodermóclise. É um acesso muito prático,
Porque esses pacientes, quando eles também estão chegando em fase final de vida, eles têm uma fragilidade cutânea muito grande. Então, pegar a veia desses pacientes é muito difícil. E isso causa mais sofrimento. Então, com a hipodermóclise, é uma forma que eu tenho de disponibilizar essas medicações para esses pacientes. Tudo bem? E para terminar, a gente vai falar um pouquinho da comunicação. Aqui, gente, eu não sei se vocês chegaram a ver, esse material, ele tem, como eu até coloquei aqui o endereço, é um material que foi produzido agora na pandemia, de todos os materiais de comunicação que eu li, é um dos melhores, assim, porque ele é fácil de ler e ele é muito prático, né? O que está falando nesses manuais, todo mundo consegue fazer em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Então, nesse endereço aqui, tem todos esses manuais para você baixar gratuitamente. E aí a gente vai falar um pouquinho. Quando a gente fala de comunicação e a pandemia Covid-19, eu estou falando de 3 grandes atores nessa cena. Eu estou falando da minha equipe de saúde, eu estou falando do paciente, eu estou falando de uma família. Né? Então, a equipe, ela vai ter que se comunicar com o paciente e ela vai ter que ter um jeito de comunicar com a família, né? Porque como essa família não visita o paciente, porque as visitas são proibidas, a pandemia a gente teve que se adaptar. E coisas que a gente só fazia pessoalmente, normalmente, a gente vai ter que começar a fazer isso virtualmente, né? Então, a equipe de saúde, ela vai precisar de entrar em contato com essa família, né? Às vezes para fazer uma reunião de família, para passar o boletim médico, para avisar que o paciente piorou e até mesmo que ele faleceu. Não é mesmo, gente? O que a gente, antes da pandemia, quando um paciente estava internado e ele falecia, não dava essa notícia por telefone, porque a gente não sabe onde a pessoa está, com quem está, se ela passa mal. Com a pandemia, a gente teve que começar a dar essa notícia também por telefone. E aí, em relação a essas comunicações, né, em cada um desses cenários, eu vou falar um pouquinho como que a gente poderia fazer, né. Quando a gente está falando, né, da pandemia, comunicar, né, em comunicação, independente da pandemia ou não, a gente tem que lembrar dessas presenças que eu coloquei aqui para vocês, né, no slide. Então, legitime o sofrimento das pessoas, né? Então, a gente precisa, então, de entender que realmente eles estão sofrendo. A gente sabe que não tem como eu saber o sofrimento, né? Eu não posso falar para a pessoa assim, não, eu sei como você está sofrendo, porque o sofrimento é muito individual. Mas a gente pode até imaginar, olha, eu imagino que o seu sofrimento é muito grande, né? Então, assim, você tem que ser muito, a empatia aqui, gente, ela tem que transbordar da nossa vida, né? Aqui deu um tempo assim, para a pessoa falar, um tempo para a pessoa se expressar. Nós somos muito acostumados a falar, e a gente não escuta esse paciente, a gente não escuta essa família. E se a gente escutasse mais, a gente conseguiria mudar muito mais a vida deles. Saiba acolher as emoções, e aqui mudou muito com essa pandemia. Por quê? Como que a gente antes acolhia? A gente estava fazendo uma reunião familiar, alguém começa a chorar, você pode fazer um toque empático, né? Você podia dar um abraço. Agora, com a pandemia, a gente não pode encostar nas pessoas. Então, a melhor forma da gente acolher na pandemia é com o nosso silêncio, é com o nosso olhar. E aí é por isso que eu coloquei também essas imagens aqui para a gente refletir. Mesmo de máscara, olha essas 2 imagens. A pessoa ela consegue perceber plenamente o que você está pensando e se você está tranquilo, se você está angustiado. Né? Então, se vocês estiverem cuidando de pessoas que, né, estejam contaminadas, tomem muito cuidado com o não verbal. Aquilo que a gente não fala, que a gente só expressa, que o paciente ele percebe tudo. E você consegue dar um sorriso mesmo por trás da máscara, que ele consegue perceber que você está sorrindo. Seja simples nas suas palavras, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, usar sempre palavras que aquele paciente entenda. Se nós utilizarmos termos técnicos, ele não vai entender nada. Então, assim, ele não vai saber se piorou, se melhorou.
E uma outra coisa também que a gente precisa de sempre prestar atenção agora com a pandemia, ver se o paciente ele realmente escutou o que você está falando. Por causa da máscara e do distanciamento, não são todas as pessoas que estão entendendo o que, que a outra está falando. Decida, né? Então, é muito comum a gente pedir para o outro decidir. Mas a gente tem que lembrar que decisões técnicas cabem aos profissionais de saúde. Né? Quando eu chego lá e se eu falo assim, seu João, o senhor, eu falo para o paciente, a gente nem pergunta tanto, a gente pergunta para a família, né? Maria, seu pai está morrendo de falta de ar ali, você quer que tudo ou não? Gente, nessa hora, você ter essa conversa vai dar tudo errado. E nunca que a gente fala isso para a pessoa. Por quê? Quem sabe a indicação de intubação somos nós. Se você está olhando o pai da Maria e sabe que ele vai se beneficiar dessa intubação e que a chance dele sair é muito melhor, então você vai falar, Maria, seu pai está em insuficiência respiratória, nesse momento o melhor que a gente tem que fazer é intubar. Então a gente vai dar um remedinho para ele dormir, vai passar um tubinho, vai colocar um tubo na garganta dele e vai colocar ele para o respirador poder fazer o pulmão dele funcionar. Conforme ele for melhorando, a gente vai tirando o remédio, ele vai acordar e aí ele vai voltar a respirar sozinho. Agora, se o pai da Maria é o seu Antônio, que se a gente entubar, ele não vai conseguir sair, se ele chegar em falta de ar, como é que eu vou falar? Maria, o seu pai está com muita falta de ar. Como ele já tem uma demência avançada, ele já tem uma idade bem avançada, ele já está muito frágil, né? Então, se a gente, hoje, nesse momento, ele não tem mais essa indicação a gente passar o tubo na garganta dele e mandar para a UTI, por quê? Isso não vai trazer qualidade de vida para ele, pelo contrário, a gente vai aumentar o sofrimento e ele vai acabar falecendo. Então, o que, que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai mandar ele para a enfermaria, a gente vai deixar um de vocês ficar com ele, porque hoje a presença de vocês aqui é importante, e a gente vai usar alguns medicamentos para tentar controlar essa falta de ar dele. Então, eu explico, quem vai decidir somos nós e a gente vai fazer aquela decisão compartilhada. Se algum médico já vem conversando com esse paciente, com essa família, é muito mais fácil, porque a própria família, ela já chega falando, doutora Mariana, a mamãe nunca quis ser entubada. Então, a gente vai ter que fazer algum jeito de controlar essa falta de ar dela sem intubação. Tá bom? E sempre considerar aquilo que o outro está falando, porque nem sempre nós somos os donos da verdade, né? Então, a gente, às vezes, pode escutar o que o outro está falando e tentar chegar numa conclusão do que é o melhor para ele naquele momento. Então, na crise, como que a gente está fazendo nessa comunicação? A gente está fazendo isso, né, através de visitas virtuais. O que que a gente orienta? É um tablet ou um celular, né, para fazer essas chamadas, de preferência, né, que dê para fazer chamadas de vídeo e voz. É indicado, normalmente, você ter 2 aparelhos, um para ficar lá dentro da unidade, porque lá dentro está tudo contaminado, né, e não tem como toda hora você sair para ficar limpando o telefone, e deixa um telefone do lado de fora, na área não contaminada, para assistente social ou psicóloga fazerem os agendamentos com as famílias, né? Por quê? Toda a visita virtual, ela precisa ser agendada, porque senão cada familiar vai ligar numa hora e você vai ter que começar a fazer uma chamada de vídeo, às vezes estava na hora do banho, então isso não é possível, né? Então, a gente vai fazer isso com agendamento prévio. Outra coisa que é importante, ter uma equipe só para essa parte da comunicação. Por quê? Não tem como eu pegar a equipe da própria UTI para fazer isso. Imagine se no meio da visita, você está lá conversando com o filho da dona Maria, está todo mundo, pai, tudo bem, como é que o senhor está? E aí o paciente do lado entra em insuficiência respiratória, precisa de entubar. Você vai aparecer só um minutinho, e eu desligo, não dá. Então, é melhor, fica a equipe que cuidando dos pacientes, e uma equipe só para fazer as visitas virtuais, tá bom?
fazer uma escala de atendimento. Então, normalmente, os serviços, eles estão fazendo uma visita virtual por dia. Uma coisa que é importante quando esse paciente chega no hospital é identificar o principal cuidador, que é com essa pessoa que você vai falar, registrar todas as abordagens no prontuário, tá? Então, não quer dizer que ela foi feita pelo celular, por um tablet, que ela não precisa ser registrada, a gente precisa registrar sim. É sempre importante explicar para essa família qual que é a rotina. Então, olha, Maria, todo dia a gente vai fazer uma visita virtual com você e seu pai. A sua visita, ela é agendada às 3h30 da tarde, tudo bem? A psicóloga, então, ela vai entrar em contato com você 10 minutinhos antes, então você já esteja preparado, lugar com internet, que a gente vai ter 5 minutos durante essa visita, para ela já se programar, tá bom? E sempre a equipe da comunicação que tiver contato com o paciente, ela precisa estar parametrada para também ela não adoecer. Quando a gente fala, né, nessa interação do paciente com a equipe, vocês já pararam para pensar quantas situações diferentes essa equipe de saúde, ela se vê em ter que se comunicar com esse paciente? Então, vamos começar. A primeira delas é quando fornece o diagnóstico para o paciente. Então, ele começou a passar mal, foi lá, fez o exame, levou para o médico ver. Então, alguém vai ter que abrir o exame e falar, senhor Antônio, pelo exame do senhor, então, o senhor está com Covid-19. Nessa aqui, você tem que saber muito bem, saber interpretar os exames, saber dar o diagnóstico e saber orientar corretamente. Porque se esse paciente, ele não for ficar no hospital, você vai ter que orientar o que ele vai ter que fazer em casa, como que é o segmento e como que ele vai ter que fazer o isolamento social para que as outras pessoas da casa dele não peguem. Mas se o seu paciente, ele não estiver tão bem clinicamente, você vai vir aí com uma outra má notícia para ele. Então, imagina, você já deu uma má notícia falando que ele estava com Covid-19. Agora você vai dar uma segunda má notícia. Então, além do senhor estar com Covid-19, o senhor vai precisar de ficar internado, porque a saturação do senhor, então a quantidade de oxigênio no sangue não está muito boa. Então, a gente vai precisar de usar o oxigênio aqui internado. Se não bastasse essa notícia ruim, vem uma terceira notícia ruim. E como é uma doença muito contagiosa, o senhor vai ter que ficar internado sem acompanhante. Olha só. Aí o paciente interno. Aí ele piorou. E aí, então, você vai precisar de dar outra má notícia. Seu João, então, o que acabou que o senhor não está tendo muita dificuldade para respirar. O pulmão do senhor está com uma pneumonia muito grande. A gente vai precisar de colocar um tubo na boca do senhor para o senhor respirar. Então, aí eu vou ter que explicar para ele o que eu vou fazer. Ou, se o seu João não tiver indicação de ventilação mecânica, eu vou ter que explicar para ele que eu não vou entubar ele e o que eu vou ter que fazer, então, para a gente poder cuidar dele, tá? Então, quando a gente fala em interação paciente-equipe, são várias situações que a gente precisa saber como falar. E aqui, o que eu também tenho para falar para vocês, que muitos pacientes têm falado, que quando saíram dos hospitais, é o fato, assim, eu percebia o medo no olhar daqueles profissionais. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente sabe que a gente está com medo, mas ele também está com medo, né? E nós somos profissionais da área da saúde, não é à toa. Então, eu preciso de trabalhar primeiro comigo mesmo esse medo, eu preciso de me proteger, mas quando eu estiver em contato com esse meu paciente, gente, eu tenho que tentar passar o máximo de tranquilidade possível. Eu não posso demonstrar para ele o quê? Tipo, que eu tô com tanto medo também de pegar a doença, que, tipo, eu não quero nem encostar, não quero chegar perto, tá? Porque senão a gente está fazendo o paciente sofrer ainda mais. Em relação a essa abordagem da equipe com a família, né? Então, através também de visitas virtuais, a gente vai poder passar o boletim, né? E fazer até mesmo reuniões familiares. Quando, então, a gente vai... a gente não vai ficar chamando a família para ir lá, porque se a gente está estimulando o isolamento social, se toda hora todo mundo da família tiver que ir lá para saber como o seu João tá, então, da mesma forma, a gente vai agendar
um boletim virtual com o principal cuidador para você poder passar essas informações. Se mais de uma pessoa quiser participar, você pode fazer uma videoconferência, onde você fala com todo mundo ao mesmo tempo. Não dá para você ficar falando com um de cada vez da família, tá? Por experiência própria, se você não fala com todo mundo de uma vez, gente, cada hora um da família te liga. Aí liga um filho, aí depois liga a nora, liga o genro, liga o vizinho. E aí você não sabe se realmente essas pessoas, elas são parentes do seu João. E aí você vai passar, às vezes, a informação do seu João para alguém que não é. Então, por isso, sempre que o paciente interna, você vê com a família ali quem é o principal cuidador, pegue pelo menos 2 telefones e você vai falar que é somente com esse telefone que você vai conversar, tá bom? Isso até mesmo para a gente proteger o próprio paciente. Se precisar de fazer alguma escolha, as reuniões familiares a gente também pode fazer por videochamada e conferência para a gente discutir um plano avançado de cuidados ou não. E aqui, gente, a gente vai seguir as regras básicas, né, de uma reunião familiar. Então, antes de eu falar, eu preciso de escutar, ver o que essa família sabe, entende sobre a doença daquele familiar e daquele ente querido, ver o que essa família imagina, o que está acontecendo, quais são as preferências, né, para a gente poder entrar para a parte técnica, né, e aí a gente poder, de uma forma clara, objetiva, passar o que realmente a gente vai passar ali na forma de cuidado. E como cada um está de um lado, né, eu estou no hospital, você está lá na sua casa, a forma melhor que a gente tem de acolher a pessoa virtualmente é através do nosso silêncio e de uma posição empática, tá? Mesmo pelo celular, mesmo no tablet, a pessoa ela consegue perceber quando você está mostrando respeito e acolhendo um choro. Começou a chorar, você fica em silêncio esperando a pessoa chorar. Né? Ninguém vai chorar para sempre, né? Então, um pouquinho que você espera ela chorar, logo a pessoa ela já vai se recuperando. Ô, doutora, desculpa, mas é que tá difícil pra gente, não se preocupe. Né? Se tiver vontade de chorar, pode chorar. Né? Eu tô aqui, a gente está aqui para conversar. E aí a gente vai continuar na reunião. Uma coisa que é muito importante, gente, é ter já o protocolo de aviso de gravidade. Por que isso? Porque quando o paciente interna, ele não vai receber nunca mais visita até ele sair, né? Ou até dar os dias de cura dele do Covid-19. E aí ele internou, a família deixou lá, sabendo que ele ia para a enfermaria. Aí à noite ele passou mal e ele foi para a UTI. Se ninguém comunicar essa família, amanhã ela vai chegar lá no horário de visita da enfermaria, não é mesmo? Só que ele vai estar na UTI. Aí a família leva o maior susto e o horário de visita é diferente. Aí ele perdeu o horário de visita, só vai poder ver, e aí já fica desesperado, porque está na UTI. Então, gente, é importante no protocolo de comunicação. Então, além de você ter o protocolo de comunicação, de conversar com essa família sobre um boletim, que é algo programado, né? Todo dia, tal hora, a gente vai conversar sobre o quadro do seu pai. É importante já avisar. Maria, com quem eu falo se o seu pai piorar? Com quem eu posso, por mais que nós não desejamos isso, mas pode ser que ele venha a falecer, porque é uma doença grave, perigosa. Se o seu pai falecer, para quem eu posso ligar? Então, você já pode fazer esse acordo com a família, porque ele já fica meio esperando, né? Então, se o paciente piorar, a gente acaba ligando, falando que ele piorou, tá bom? E aí, esse aviso de gravidade é bom que seja realizado por um médico, e aí precisa de ter um médico 24 horas disponível, porque não tem como a gente saber a hora que o paciente vai piorar, tá? Esse aviso de gravidade mostra uma preocupação e um cuidado do hospital com o seu cliente, tá bom? E a interação paciente-família, gente, isso aqui é importantíssimo, né? Então, você imagina, você recebe uma doença grave, que você já escutou falar na televisão que muita gente está morrendo disso, você interna sem ninguém, sabendo que você pode piorar, e você vai morrer sem nunca mais ter visto ninguém.
Então, isso daqui, esse protocolo das chamadas dos pacientes com as suas famílias é de extrema importância. Como que normalmente a gente tem feito, né? Se o paciente, ele tá acordadinho, ele consegue falar, a visita é por videochamada, para o paciente ver o familiar e o familiar ver o paciente. Se o paciente está entubado, ele já está sonolento, ele não está conseguindo mais falar, não está abrindo tanto o olho, as chamadas, elas são por voz, né? Então, ou a família pode ser uma ligação por voz, onde a família vai falando e o paciente vai só escutando, ou a família pode gravar um áudio que a gente vai lá e coloca no ouvidinho do paciente para ele escutar. Então, a gente sabe que mesmo sedado, as pessoas, elas escutam, né? E aí, olha como que isso é importante, né? Eu saber que existe alguém que me ama, eu saber que existe alguém que está preocupado comigo, eu ouvir a voz de alguém que é familiar, né? E a mesma coisa na videochamada, né? Olha, da pessoa poder falar como ela tá, dela poder perguntar como as pessoas que ela gosta estão, tá? E aí, geralmente, você combina um horário com aquela família, para eles estarem, né, presentes naquele horário, e as chamadas normalmente vão durar de 5 a 10 minutos, tá? Porque para ter que fazer um hospital inteiro, não dá para ser grandes chamadas, de 5 a 10 minutos é o suficiente para a família ver, conversar e matar um pouquinho a saudade, tá bom? Então, isso tem dado bastante certo. E aí, para a gente terminar a nossa aula de hoje, né? Então, se a gente tivesse fazer um resumo com tudo isso que a gente falou, eu acho que ficou claro para todo mundo, né, que cuidados paliativos, eles estão diretamente ligados, né, porque a gente está falando dos pacientes que são um grupo de risco, né, quando a gente fala em cuidados paliativos na pandemia, não é o fato de eu deixar de dar para o paciente aquele que, como eu vou deixar de dar aquilo que eu precisava, então a gente vai colocar ele para os cuidados paliativos, não é isso. Aquele paciente que já tinha indicação de cuidados paliativos, se ele contrair o Covid-19, eu vou tratar ele da forma mais proporcional possível para a fase da doença que ele encontra. É muito importante a gente saber que não tem muitos profissionais, né, que sabem, né, que estudaram, fizeram alguma especialização em cuidados paliativos no território brasileiro. Então, por isso que é importante a gente ter uma ideia de como a gente pode fazer. Né? E nesses congressos, nós que já fazemos cuidados paliativos, eu acho que a nossa missão é plantar uma sementinha em todo mundo que está vendo essa apresentação, para que a gente possa continuar, então, repercutindo isso ao longo do tempo, né? Lembrar que primeiro você precisa de cuidar de si mesmo, para depois cuidar do outro, né, até o final. Então, a sua saúde emocional tem que estar muito importante, né? Vocês têm percebido que as pessoas, elas têm adoecido muito mentalmente. E os profissionais de saúde também, né? Então, você precisa de ter essas formas de também de você se divertir, de você descansar, porque quando você chegar ali para cuidar do outro, você está melhor consigo mesmo. Não subestime o sofrimento do outro, só ele sabe o que ele está passando, né? Cada um vai viver uma realidade diferente, então a gente vai precisar se adaptar de acordo com a realidade de cada um, né? Não esqueça nunca de usar o equipamento de proteção individual, né? Porque a sua saúde, ela vale ouro, né? Ninguém quer perder também alguém da sua equipe que faz tanto, que tem tanta importância no cuidado dos pacientes. E nós sabemos que nem todas as pessoas serão curadas, mas a gente pode confortar todas elas. Né? Então, acho que essa aqui é a mensagem que eu tenho, né, para deixar aqui para vocês. Eu até coloquei aqui, né, vou projetar só para se alguém quiser ver as referências bibliográficas que eu tirei, os cuidados paliativos, assim como todos os outros temas, cada vez eles estão sofrendo, né, bastante atualizações semanais, conforme as coisas elas vão mudando, tá bom? E aí eu vou deixar de compartilhar aqui para eu poder responder algumas perguntas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só agora voltar aqui na.
para... E aí a primeira pergunta aqui foi: quais as indicações de intubação nos casos de pacientes paliativos? Bom, no caso, aí a gente sempre vai ter que ver. Se o paciente, então, é um paciente que está recebendo cuidados paliativos, a primeira coisa que você vai precisar de ver é qual a fase da doença que ele está. Se um paciente ele já tem critérios de terminalidade, e se ele já está numa fase final de vida, não existe uma indicação de você entubar esse paciente. Você só vai entubar ele se você não sabe manejar a dispneia dele sem intubação, né? Ou seja, se você não tem esse suporte dos cuidados paliativos ali para te orientar. Mas a gente consegue muito bem manejar essa dispneia sem intubação. Então, se quem estava fazendo essa pergunta, né, se a gente está pensando mais em pacientes em fase final de vida, não existe essa indicação de intubação, porque eles não se beneficiam da intubação, tá? A maioria deles não vai conseguir sair do tubo e ele vai acabar falecendo. Se o paciente, ele estiver no início, numa fase muito inicial da sua doença, aí sim você pode, aí sim ele tem critérios de intubação, e aí os critérios de intubação, eles seguem os critérios de intubação gerais, mesmo para quem não tem doença, né? Que seria uma dispneia, uma insuficiência respiratória refratária, já está usando musculatura acessória, está desaturando, aí a gente teria indicação de intubar esse paciente. Mas pacientes que já estão numa fase avançada, não existe essa indicação para intubar, não, tá? Porque eles só acabam sofrendo. Quais as condições em que é indicada a transição entre o tratamento no hospital e do home care? Ótimo, né? Então, isso aqui, hoje a gente tem que basear em várias coisas para fazer essa transição do hospital para o home care. Primeiro, nas condições clínicas do paciente, né? Então, assim, se é um paciente que ele conseguiu agora, você deu oxigênio, ele já está conseguindo saturar bem, nas preferências do paciente e da família, tá? Então, não adianta, porque a maioria dos pacientes querem ir para casa, mas você precisa de saber se ele vai ter uma família que vai ajudar ele em casa, se ele vai ter esse suporte. Por quê? É muito bonito eu falar, cuidados paliativos, vamos, todo mundo lindo, formoso em casa. Mas se ele não tiver, ele tem oxigênio em casa, se ele estiver precisando, né? Então, se precisar de fazer uma medicação na veia dele, tem alguém para ir lá, uma enfermeira para fazer. Quem é que é o médico que vai continuar acompanhando? Então, a condição, até para levar esse paciente para casa, ela está muito mais relacionada às condições que você tem, né, em relação ao oxigênio, medicação parenteral. Existe, por exemplo, se a gente precisar de fazer a morfina em bomba na casa do paciente, você não pode deixar o remédio lá, tem que ficar um técnico de enfermagem lá 24 horas. Você vai conseguir esse técnico para ficar lá? Então, essas são as perguntas que você vai ter que pensar. Os critérios, até para ir para home care, um dos critérios é até a estabilidade clínica. Quando nós falamos em pacientes em cuidados paliativos, nem sempre nós temos essa estabilidade clínica, porque às vezes o paciente já está falecendo. E aí até uma aula à parte, né? Mas o que a gente sabe? Quando a gente está chegando mais perto de morrer, a nossa pressão começa a cair, o nosso coração começa a disparar, a nossa saturação também começa a baixar. Então, isso são critérios que normalmente a gente considera como critérios de instabilidade. Mas o fato de ficar em casa ou no hospital não vai mudar muito isso, porque esse paciente está falecendo igual. Então, o que hoje eu faço? Eu converso com esse paciente, eu converso com essa família, eu explico. O seu João, ele está assim, assim, assim. Esses sinais estão mostrando para a gente que pode ser que ele está chegando mais perto de falecer. Existe essa possibilidade dele falecer em casa. Então, por exemplo, eu fiz um óbito COVID em casa, porque era um paciente que ele já tinha uma demência avançada, um câncer de pulmão avançado, que desde o ano passado a gente já vinha acompanhando ele e já tinha se determinado que os cuidados dele iam ser somente em casa.
Aí ele acabou pegando Covid, a gente foi lá na casa dele, então viu, ele fez o exame, estava com Covid, então o que a gente fez? Aí a gente pegou, aí ele estava com falta de ar, né? Então a gente otimizou os medicamentos para falta de ar, mandamos o oxigênio e material para a família se proteger. E ele acabou, a gente cuidou dele em casa, ele ficou extremamente confortável e ele acabou falecendo em casa, né? A família até agradeceu, porque eles falaram, pelo menos a gente pôde ficar com ele esses últimos minutos, esses últimos dias da vida dele, né? Porque isso já tinha acertado, ele já tinha pedido para ficar em casa, né? Então acaba que essa transição, né? Voltando até para a nossa pergunta, a transição vai depender muito mais dos recursos que você tem. Se o paciente está com falta de ar e você não tem oxigênio em casa, é melhor deixar ele no hospital, tá bom? Como a pandemia alterou o processo de luto de quem perde alguém para a Covid? Gente, isso aqui tá terrível. A pandemia, ela mudou muito esse processo do luto, que eu não sei se vocês já viram o que acontece com um paciente com Covid. Quando um paciente morre com Covid, ele precisa primeiro, aí eles tiram tudo do paciente, colocam ele pelado dentro de um saco plástico. A família não pode ver o paciente mais. E aí a família, eles ligam para a família e falam assim, seu João morreu. E agora? E agora é direto para a funerária. Então, ninguém pode mais visitar essa paciente. Ele fica dentro de um saco. Esse saco, ele é levado até a funerária. E o caixão é lacrado. Não pode ter velório. Então, todo o ritual de despedida não existe para esses pacientes. Sem falar que eu estou falando de um paciente que já estava alguns dias doente sem ninguém ver ele no hospital. Então, gente, a pandemia, ela mudou muito e a gente está tendo muito luto complicado, que a gente fala, né? Porque como não pôde se fazer essa despedida, esse negócio de não, no último suspiro dele a gente não estava perto, não tinha ninguém para segurar a mão dele. Então, isso tem feito com que as famílias, elas estão sofrendo muito, muitas até falam, doutora, parece que ele está viajando e ainda vai voltar. Porque a gente só viu ele entrando no hospital e nunca mais a gente viu ele, né? Então, essas pessoas, ela tem mudado muito, assim, tem sido um luto muito traumático, né? Então, por exemplo, lá no serviço que eu trabalho, a gente tem feito até um apoio ao luto aos familiares que perderam alguém com Covid, porque fica uma coisa muito mal administrada, sabe? Assim, tá muito complicada essa parte. Como pode ser feito o manejo dos efeitos colaterais da morfina em paciente em cuidados paliativos? Ótima pergunta também. O que acontece? Quando você mexe, você vai pegando a mão da morfina, igual eu falei para vocês, essa dose que a gente coloca é uma dose muito baixa. Então, dificilmente você vai ter grandes efeitos colaterais, tá? Com essa dose da morfina. O que a gente sabe que tem de efeito colateral, principalmente da morfina? É a constipação, né? Então, se você prescreveu morfina para o seu paciente, é importante você já deixar um laxante, né, para ele tomando já junto, porque ele vai ficar constipado. E aí, olha como é importante essa pergunta. Se eu tenho um paciente constipado, faz uma distensão abdominal, e se distende o abdômen dele, ele vai ter dificuldade para respirar, né? Então, eu não posso deixar ele ficar constipado. Como a dose ela está diluída em 24 horas, essa dose dificilmente dá sonolência e dificilmente dá confusão mental, tá? Isso acontece muito quando você exagera na dose do começo, tá bom? O efeito colateral da morfina, ele está muito relacionado à quantidade que você fez. Então, se você sabe como usar e começa com uma dose muito baixa, dificilmente você vai ter. Essa dose aqui, por exemplo, você não tem o efeito colateral que todo mundo mais teme, é a própria insuficiência respiratória, né? E o paciente fazer uma depressão respiratória. Então, se você começar numa dose baixa e ir aumentando aos pouquinhos, você dificilmente vai ter algum efeito colateral, tá bom? E é por isso que a gente tem os resgates. Que você começa na dose baixa e você vai fazendo conforme precisa. Mas aqui o principal, com essa dose para dispneia, o principal efeito colateral que vocês vão observar é a constipação, e isso o paciente vai ter sim. Então, é fazer
pode ser laxante por boca, se ele não estiver conseguindo, tem que fazer até um sorinho glicerinado via retal, também ajuda. Como abordar e registrar as diretivas antecipadas de vontade? A melhor forma de abordar, gente, é quando o paciente está bem, fora de uma intercorrência aguda. Não vão tentar fazer a diretiva antecipada de vontade na hora que ele está passando mal, porque vai dar tudo errado. E aí é a grande importância do médico de família. É quando ele está bem, eu tenho que ir conversando. E a melhor forma de eu conversar, por exemplo, da morte, é quando parece que ela não está tão perto da gente, né? Que a pessoa, ela fala muito mais fácil. Eu não sei se vocês já viram, existe um jogo que chama Cartas na Mesa. É um jogo com várias perguntas que é bem legal de você fazer. Que você fala assim, vamos supor, seu João, hoje a gente vai fazer uma consulta diferente. É uma consulta onde a gente vai falar sobre os seus desejos e as suas preferências. Eu vou abrir algumas cartas e conforme a carta que eu vou abrir vai ter uma pergunta. E aí essa pergunta eu vou te fazer e aí o senhor fala para mim o que o senhor gostaria. É muito legal você fazer a diretiva do paciente dessa forma, porque fica parecendo um jogo e ele vai falar. No Brasil, gente, não existe normativa para diretiva. Então, se o paciente gravar um vídeo falando eu não quero ser entubado, isso vale como diretiva, tá? Ele não precisa registrar em cartório, ele pode deixar alguém avisado, ele pode escrever num papel de pão, se ele quiser ir assinar, aquilo ali vale como uma diretiva antecipada de vontade. Como muitas pessoas ainda não conhecem, eu costumo fazer com o paciente. Então, eu faço um papel, diretivas antecipadas de vontade. Eu, João da Silva, tantos anos, portador de tal doenças, durante as minhas consultas com a doutora Mariana, eu defini que, em um momento que eu tiver uma doença grave, avançada, incurável, e eu não conseguir mais responder por mim, eu gostaria que... E aí eu vou colocando o que o paciente falasse, vamos supor, eu gostaria de morrer em casa, eu gostaria, porque ali, gente, isso é uma coisa que é importante também, a diretiva, ela serve para te nortear, e aí você vai ver na hora se isso é possível, porque é muito fácil o paciente falar assim, eu gostaria de morrer em casa, mas aí você não tem oxigênio, você não tem remédio lá, então ele gostaria, mas talvez não, aí se você for fazer alguma coisa contra a vontade do paciente que ele deixou registrada na diretiva, você precisa de justificar no prontuário por que você não está seguindo. Seu João manifestou a vontade que gostaria de morrer em domicílio. No entanto, após a minha avaliação em domicílio, ele estava muito desconfortável, sofrendo com muita dor. Como eu não tinha medicamentos disponíveis para fazer por hipodermóclise em domicílio, opto levá-lo para o hospital para controle de sintomas. Então, você tem que justificar por que você não seguiu. Mas o melhor momento, gente, de abordar era no curso da doença. É quando esse paciente estava bem, e eu costumo, então, registrar, e aí eu e o paciente, a gente assina. Como eu tenho no hospital aqui de câncer, eu tenho muitos pacientes que moram no interior de Mato Grosso, eu costumo fazer, inclusive, a prescrição. Como eu não gostaria de ser entubado, se chegar em um momento, eu estiver com falta de ar, favor ligar, morfina, 10 miligramas, então eu já deixo bonitinho para o médico, e tem dado certo, né? Eu deixo meu telefone ali, o médico às vezes me manda, tô com dúvida, era para eu fazer isso, e assim, eles seguem direitinho e a gente consegue, dentro das possibilidades, principalmente do Sistema Único de Saúde, de fazer a vontade desse paciente. Como recomendaria ao familiar com baixo recurso o cuidado paliativo com paciente que estão em casa? Olha, não é uma coisa, não é impossível, né? É uma coisa que é possível. O que eu tenho feito, né? Durante essa pandemia, eu até cheguei a fazer até 2 óbitos domiciliares de pacientes no SUS em casa. Aí, o que a gente vai? A gente vai dentro das possibilidades. Então, por exemplo, os 2 precisaram de oxigênio. Eu não sei como é a realidade de vocês que estão me assistindo, mas a realidade nossa aqui, em Cuiabá, é meio difícil conseguir oxigênio pelo SUS, assim, muito rápido.
Então, eu trouxe isso para a família, olha, ele queria ser cuidado em casa, mas para isso a gente vai precisar de alugar um oxigênio, né? Então, aí o que eu tento normalmente essa pessoa, então, aí eles alugaram o oxigênio, e aí eu fiz o manejo dos sintomas com as medicações via oral mesmo. Não vou mentir para vocês que é difícil, porque a gente sabe que quando vai chegando mais perto de falecer, o paciente ele tem muita dificuldade de engolir. Então, a família, eles tinham que macerar o comprimido, colocava numa comidinha mais pastosa e ele ia comendo o remédio. E aí eu combino, eu faço esse acordo com as famílias, assim, ó, a gente vai fazer isso em casa desde que ele esteja confortável em casa. Se ele não estiver confortável em casa, a gente vai precisar de ir para o hospital. Esses pacientes que eu acompanho, que é em casa, porque lá no Hospital do Câncer eu faço cuidados paliativos, eu faço ambulatório, né, e é pelo SUS lá. E aí, o que eu já comi? Se tiver desconfortável, aí eu peço para internar lá no Hospital do Câncer, porque aí a gente consegue fazer os cuidados paliativos na enfermaria, muito perto do que o paciente queria. Então, tentando manter as preferências dele, tá? Mas se você sabe, se você tem uma boa técnica e você sabe muito bem os princípios dos cuidados paliativos, gente, você não precisa muito, tá? E as medicações que a gente usa, a morfina, metadona, é muito barata, tá? Então, por exemplo, uma caixa de morfina com 50 comprimidos é R$ 30. Então, a pessoa, ela consegue comprar isso, assim, na maioria das vezes, a gente consegue muita doação. Então, assim, hoje a gente tem feito bastante coisa, assim, e a gente tem conseguido fazer cuidados paliativos em domicílio sem problemas, tá? Se o paciente, ele já tem, às vezes, algum problema, que já tem uma sonda, uma gastrostomia, aí a gente acaba fazendo os medicamentos por lá. Hoje, no SUS, a minha maior dificuldade é se o paciente parar de tomar o remédio por boca, como que eu vou fazer esse medicamento para ele? Existem alguns medicamentos na forma de adesivo, mas aí eles já são caros. E aí o paciente, às vezes, não consegue e a gente acaba tendo que internar, tá? Esse é um sonho. Quem sabe até vocês que estão assistindo essa aula, a gente pode ir mudando, né? Esse cenário que a gente está e fortalecendo esses cuidados domiciliares que hoje eu estou me especializando justamente nessa parte de cuidados paliativos domiciliares. Mas a gente sabe que a gente ainda precisa de muito, mas a gente consegue fazer sim, tá? E não está sendo feita autópsia no paciente com Covid, não. Se você tem uma suspeita de Covid, né, se o paciente já tinha o diagnóstico, o médico vai colocar Covid, né? Se tinha a suspeita, acaba fazendo o exame, a não ser que for uma suspeita muito diferente de Covid, mas se não for, colhe o exame dele depois que ele faleceu, ele é enterrado do jeito que os outros são enterrados com Covid. E aí a família só fica sabendo se ele tinha Covid mesmo ou não, na hora que o resultado fica pronto depois, tá? Mas não, eles não estão fazendo tanta autópsia, não. Acaba que ele é enterrado como o suspeito de Covid, ele segue a mesma norma do Covid normal. Certo? Eu acho que eram essas perguntas. Eu espero que tenha respondido as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, da aula, que tenha melhorado muito essa forma de pensar nessa parte dos cuidados paliativos. Obrigada. Muito obrigada, doutora. A gente queria agradecer muito a presença e finalizar, então, a noite. Agradecer a presença também de todo mundo que esteve aqui até agora. A gente conseguiu... O pessoal ficou até o final. Pois bastante gente ficou até o final. Sim. Em nome da LACE, e eu esqueci o nome da outra liga que está junto com a gente. Mas a gente tem mais uma liga junto. Liga de Medicina de Comunidade também, Gente, eu esqueci o nome. Mas enfim, depois eu passo para a senhora o nome da outra liga que estava com a gente aqui agora. Enfim, a gente agradece a sua presença
E fica para a próxima oportunidade, a gente estar aqui de volta, fazer mais aulas como essa. Com certeza. Tem muita coisa para falar ainda em cuidados paliativos. Com certeza. Tá bom, Obrigada. obrigada. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana para vocês. Boa noite. Tchau.